aí, galera? Sou eu aqui, Orlando Schibler. Que bom, tivemos alguns problemas técnicos resolvidos. É ao vivo a aula. Estamos aqui na terça-feira, são exatamente 7h23, eu acho. Eu não sei olhar direito esse relógio ponteiro. E eu estou aqui, então, ao vivo para o nosso segunda aula, segundo programa, né? Aula de atualidades para a galera que vai fazer a prova do Enem. Galera do pré-vestibular, também queria mandar um abraço pro pessoal do concurso também em geral, que sei que tem uma galera assistindo aí, a Mônica Brasil, né, e também tem a Mônica Brasil, e também tem várias outras pessoas que eu não consegui lembrar agora o nome, Eneida e todos mais aí. Galera, então, o programa de hoje com temas aí interessantes, temas palpitantes, uma aula leve, uma aula com assuntos bem tranquilos, Ebola, Oriente Médio, queda do avião, só assunto leve, assunto tranquilo, assunto realmente você dormir bem, né? Você dormir carregado, né? A aula carregada. E eu estou aqui, então, para apresentar esses temas de hoje. Semana passada, quer dizer, semana retrasada, foi o nosso primeiro episódio, né? Nosso primeiro programa aqui, foi muito legal. Eu agradeço a audiência, a galera que assistiu, mandou mensagens. E nessa aula de hoje também teremos o sorteio para a melhor pergunta. A melhor pergunta. Sorteio não é sorteio. Vai ser um concurso para a melhor pergunta de atualidades, para quem fizer a melhor. Não, de biologia, Orlando, né? De química. É lógico que é de atualidades, né? Vai ganhar uma bolsa integral, tá certo? Uma bolsa 100%. Semana passada nós tivemos um vencedor, no caso foi uma vencedora, e inclusive passaremos depois, durante o programa, o vídeo, né, que a pessoa mandou, justamente agradecendo, mostrando lá como é que foi, mó barato. Semana passada nós tivemos isso. E essa semana também teremos, então você vai pensando aí numa boa pergunta, pode ser uma pergunta de cunho pessoal, né, quem sabe, não vai ganhar, porque minha escolha sou eu, então tem que ser uma pergunta boa de geopolítica sobre os temas que estão acontecendo aqui. Agora, a pergunta boa é pergunta que eu sei responder, tá certo? Não vai fazer pergunta difícil também, né? Pergunta difícil, não vai ganhar prêmio nenhum, eu não vou nem ler, não é verdade? Então você tem que fazer uma pergunta boa, pertinente, tem a ver com a história aqui da aula de hoje, com os temas de hoje, que aí você vai ganhar a bolsa integral do QG do Enem, tá certo? Você estudar aí pro Enem, pré-vestibular, com uma equipe de professores aqui fantástico do curso. Beleza? Vamos começar então, sem mais delongas, já atrasamos demais, vamos começar aqui, mostrando o primeiro tema da noite, que é o Ebola. Vou para a tela, vou mostrar aqui na tela, galera, olha só. Aqui, esse assunto aí tá dando o que falar na imprensa, né? Vocês têm acompanhado o caso da maior epidemia de Ebola até hoje da história. Esse é um vírus que surgiu em 1976, de uma forma um tanto quanto misteriosa, como outros vírus aparecem, e a mortalidade, né, desse vírus é absurdamente alta, a quantidade de pessoas que morrem em decorrência dele. Ele tem 90% dos casos, infelizmente, a pessoa falece. Nessa epidemia atual, até que essa porcentagem está um pouco menor, está em 70%, mas normalmente é até de 90% os óbitos, e realmente é a maior preocupação atual da Organização Mundial da Saúde, até porque os casos estão se espalhando, em especial pela África Ocidental. Tanto é que teve um caso agora recentemente, essa semana, de uma morte na Nigéria, que é o país mais populoso da África, o país, né, de capital Abuja, em cidades como Lagos, uma cidade a mais populosa da África, e vários casos já na Nigéria e um óbito já, uma morte. Então, uma preocupação pelo vírus estar se espalhando. E eu trouxe aqui algumas informações sobre Ebola, que pode ser um tema cobrado na sua prova, não só de atualidade, né? Você pode cair na prova de biologia. Estava aqui o professor Café há pouco, antes de começar a aula, belíssimo professor, dá aula também de biologia, belíssimo no sentido do conteúdo da matéria, porque não de beleza física, porque ele é meio feio, né? Assim, não é meu gosto, por sinal. Mas vou mostrar aqui o slide, vamos lá, vamos por lá, vem comigo. Olha só, OMS teme disseminação internacional de Ebola. Aí você vê na matéria, África Ocidental, olha só o cursor, galera, tá vendo o cursor? Sensacional, né? Isso aí é aquele meme, cada um tem um nome, não sabia disso, quem me disse foi Alexandre, o que opera as picapes. Então aqui no caso, a OMS, só para quem não sabe, é a Organização Mundial da Saúde, é uma agência da ONU, como tem várias agências, OMS, né, tem a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, tem o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, PNUD, tem várias agências e programas da ONU que se preocupam
com os mais variados temas que dizem a respeito à humanidade, não é verdade? E a OMS é que se preocupa com esse caso e a epidemia de ebola tem chamado a atenção da Organização Mundial da Saúde. Vou mostrar aqui mais notícias sobre isso. Aqui, ó, deixa eu passar. Aí, ó, médico e voluntária dos Estados Unidos são infectados por ebola na Libéria. Justamente aqui o Dr. Kent Brandlin e com o colega Stephen Schnell, eles teriam sido infectados, né? Especialmente esse da direita, que é o tal do médico responsável pela epidemia lá, vem tentando controlar a epidemia. Então você vê que as manchetes são tenebrosas. Aí, que vocês estão vendo, é quando o vírus surgiu. Ele surgiu em 1976, ó. Vírus que mata 90% dos doentes, chegou à Europa em garrafa térmica em 76. Frasco com amostra de sangue, com doença misteriosa, foi enviado em voo comercial. O vírus foi identificado e batizado por belga. Inclusive, esse aqui é o médico, né? O Peter Piot, que foi o cara que batizou o ebola, que descobriu o vírus. E ele, inclusive, deu o nome de ebola por causa do rio. Esse rio que está aparecendo aí para vocês agora é o rio no Congo, que é onde foi descoberto o vírus. O vírus surgiu na África, especificamente no Congo, e próximo desse rio, o rio Ebola, numa comunidade. O cientista não quis dar o nome da comunidade para o vírus, para não justamente deixar com essa identificação maldita, né? com essa marca assim, que seria realmente muito prejudicial para a vila, né? Então deu o nome do rio, que é justamente ebola. Então a história do ebola é justamente de 76, quando foi mandado para a Bélgica essa garrafa térmica com sangue, e aí eles fizeram uma avaliação no laboratório, perceberam que se tratava de um vírus novo, que não tinha nenhum conhecimento antes, que não tinha sido identificado, e ele então resolve ir para o Congo para estudar melhor a origem do vírus. E ali é que ele acaba, inclusive, batizando com o nome do rio, né? Rio Ebola. E aí surgiu essa doença que de vez em quando ela volta, porque o ebola que existe já desde 76, ele não veio acontecendo o tempo todo, senão o número de mortes seria muito maior, né? Então é um vírus que voltou agora com muita força e é mais um problema para a humanidade, né? Ontem tem uma matéria belíssima no Globo, até coloquei lá no meu Facebook um texto que eu fiz inspirado na matéria, mostrando que a Primeira Guerra Mundial começou no dia 28 de julho, que foi exatamente ontem, hoje é dia 29, e mostrando as mazelas atuais do mundo, né? Crescimento da extrema-direita, problemas climáticos, questão envolvendo separatismos, a questão lá da Ucrânia, a queda do avião, e além disso tudo, um vírus altamente mortífero, que é o caso do ebola. Beleza? Então esse é um caso importante. Só para terminar o caso do ebola, para ir por Oriente Médio, o segundo tema da noite, só quero mostrar mais uma notícia aqui. Vem cá, vem comigo, no lugar de Andrade. Aqui, ó, passaram-se 38 anos desde o surto inicial e o mundo está vivendo a pior epidemia de ebola que já ocorreu. Mais de 600 pessoas morreram nos países africanos Guiné, Libéria, Serra Leoa, e você já pode incluir mais um, porque agora acabou de se ter mais esse óbito, que foi anteontem, que é o caso da Nigéria. Então o vírus está se espalhando e há inclusive riscos de se espalhar ainda mais, porque houve um caso anteontem de uma moça que estava infectada e a família, desesperada, invadiu o hospital na marra e levaram ela. Tentaram conter a família, mas não conseguiram, e agora há uma campanha para acharem a moça e levarem ela de volta para o hospital para ela ficar isolada, porque o vírus ele tem um contágio muito fácil, e até mesmo quando a pessoa já morreu. Há vários casos de contaminação com o cadáver, porque o vírus continua vivo e pode infectar qualquer pessoa. Então, realmente, é uma gravidade absurda o tal de ebola. Tá? Acabar aqui a notícia com mais um slide, que é, inclusive, aqui, ó. Nigéria em alerta vermelho após primeiro morte por ebola. BBC, que é muito bom, né? British Broadcasting Company, que é o site da BBC, 26 de julho de 2014. E aqui, ó, um gráfico mostrando os casos históricos, desde que surgiu em 76. Você pode observar que aqui no Congo foi o primeiro caso, 76, junto com, peraí que eu passei, junto com o Sudão, que também teve em 76. Aí depois surtos em Uganda, no Congo, né, Gabão,
né? Porque esse Congo que surgiu é a República Democrática do Congo, né? São dois Congos. E aqui esse já sendo considerado o pior surto de ebola já registrado. O vírus mata cerca de 90% das pessoas infectadas e o contágio acontece por contato direto com fluidos corporais, como sangue, secreções de uma pessoa infectada. Não há vacina ou cura para a doença. Tá? Então a matéria aí. E aqui a ONG Médicos Sem Fronteiras, preocupadíssimo, né, evidentemente, com o tema. É uma ONG que vem lutando contra essas epidemias todas na África e está, inclusive, fazendo... esses caras são abnegados, né? Porque o pessoal vai lá para o meio mesmo da selva, vai encarar o vírus. É uma coisa de louco, né? Assim, a pessoa realmente tem que ser diferente do normal, né? Inclusive, eu lembro que na crise da Síria, um senhorzinho, um médico, deixou a família em Paris, a família nem soube para onde ele foi. Ele abandonou a família, ele tem 80 e poucos anos. Aí sumiu, a família ficou desesperada, procurou no hospital, ver se ele tinha morrido, alguma coisa. Aí ele reapareceu 2 meses depois, sabe onde ele estava? Ele foi para Damasco, na Síria, fazer operações das pessoas durante a Guerra Civil da Síria e voltou para Paris. Aí depois descobriram a identidade desse senhor, fundador do Médicos Sem Fronteiras. Então você vê como é que tem gente que tem um espírito mesmo de ajudar os outros, que é impressionante. Sabe quando que eu ia fazer isso? Ir lá pra África, entendeu? O negócio de ebola tá maluco, rapaz. Enfim, mas vou fazer um comentário, vai parecer um comentário cruel. Aqui, para acabar, esse acabei. Olha, o assunto é só leve. Olha, o assunto só leve, o assunto só leve. Agora vamos falar de outro tema. Nosso tempo urge. Vou falar agora sobre o tema do Oriente Médio. Galera, o tema do Oriente Médio é uma coisa que todo mundo tem perguntado. Lá no Facebook, na página do QG, eu tenho visto dúvidas sobre isso. Todo mundo me pergunta, minha mãe me perguntou ontem, beijo pra minha mãe que está assistindo o programa. Orlando, como é que é essa história do Oriente Médio? Essa história do Oriente Médio é muito confusa. É confusa, mas ela dá para você entender e sem precisar voltar muito no passado, não. Eu acho que a questão atual, a questão presente, ela tem muito a ver com a criação de um Estado e com a não criação do outro. Que a terra é disputada desde os tempos mais remotos é verdade. Vários povos reivindicam a propriedade dessa região minúscula, uma região chamada historicamente de Palestina. Só que desde os anos 40, a ONU fez uma proposta, em 1947, para criar um Estado árabe e um Estado judeu. E só saiu do papel o Estado judeu, que é Israel. E a Palestina, por enquanto, até hoje não. A proposta foi feita, e é bom que se diga, os palestinos não aceitaram. Era um percentual menor do que a presença dos palestinos lá. Então os árabes, né, o árabe é o povo, o palestino é a nacionalidade. Né? Então os palestinos não aceitaram. E a partir dali começou uma série de conflitos envolvendo os outros países árabes contra Israel, que não admitiram a fundação de Israel naquela região. Tivemos a Guerra de Independência, entre 1948 e 49, em que 5 países árabes partiram para cima de Israel. A Liga Árabe tinha sido fundada e 5 países árabes partem para cima, 5 contra 1. O que vem à sua cabeça quando fala 5 contra 1? Covardia. Mas mesmo esses 5 contra 1, quem ganha a guerra é Israel. Porque Israel já era um aliado da Inglaterra, tinha uma aliança forte com a Inglaterra e depois vai ter com os Estados Unidos. E ali Israel avança ainda mais sobre os territórios que seriam originalmente da Palestina, pela partilha da ONU. Inclusive, até países árabes também tomaram territórios que seriam da Palestina. É o caso da Jordânia, que pegou a Cisjordânia, e é o caso do Egito, que ficou com a faixa de Gaza. Aí teve também, nesse caminho até a atualidade, a crise do Canal do Suez, em 1956, problema também gravíssimo envolvendo os árabes e Israel, a famosa Guerra dos 6 Dias, que em 6 dias Israel toma territórios da Síria, do Egito e da Jordânia, e a questão vai chegando ao presente, em que nunca foi resolvida. Os palestinos reivindicando a sua terra e reagindo, evidentemente, também com violência. A Palestina, galera, para vocês terem uma ideia, são 2 partidos hoje. Um surgiu nos anos 50, que é o Fatah, que sempre foi ligado a uma figura chamada Yasser Arafat.
E o outro é um que surgiu em 1987, ano místico, até o ano do Tetra, né? Um ano que foi muito marcante para o esporte nacional, que é o Hamas. Então você tem o Fatah e tem o Hamas. O Hamas nunca reconheceu Israel. O Hamas não admite Israel. Inclusive está no seu estatuto o objetivo de destruir Israel. E Israel usa esse argumento do Hamas para invadir a faixa de Gaza, que é onde o Hamas hoje se concentra, e fazer a guerra que vem fazendo. E é o que a gente tem acompanhado nesse momento agora na história, no presente. Inclusive ontem e hoje foram os dias mais sangrentos. Hoje, mais de 100 palestinos foram mortos nas incursões de Israel ao território. Vou mostrar imagens que eu vou falando em cima. É um assunto muito complexo, né? Mas, assim, aí a questão de Israel e Palestina. A notícia recente, ó, 28 de julho. Conselho de Segurança da ONU pede cessar-fogo incondicional em Gaza. Inclusive, essa semana vocês viram que teve o quiprocó envolvendo o Brasil, né? O Brasil convocou o embaixador Henrique Sardinha, que é uma atitude diplomática de desagravo, de mostrar que está descontente com a situação, e tomou um passa-fora de Israel, né? Até porque o governo divulgou que a guerra é desproporcional e podia passar sem essa, porque a resposta do porta-voz foi genialmente cruel, né? Falou que desproporcional é 7-1. Porra, olha só, eu acho que Israel tem todo o direito de reclamar da gente. Eu acho que pode até chamar de anão diplomático. Anão diplomático que eu não me ofendi. Agora, falar do 7-1, eu acho uma crueldade. Eu atacava Israel. Se eu sou o Brasil, eu declaro guerra a Israel. Porra, vai lembrar de 7-1, rapaz? Não diplomático, até tudo bem. Eu tô zoando. O porta-voz primeiro falou que o Brasil é um gigante na economia, um gigante cultural, mas é um anão diplomático. Porque o Brasil convocou um embaixador e hora nenhuma citou na carta que fez os mísseis que o Hamas joga contra o território de Israel. Porque é bem verdade que Israel, de certa maneira, é vítima da opinião pública pela sua própria tecnologia. Israel tem um instrumento de guerra avaliado em $1 bilhão, chamado Domo de Ferro, Iron Dome. E esse Domo de Ferro intercepta os mísseis jogados pelo Hamas. Então, é evidente que o número de mortos por parte de Israel é bem menor do que da Palestina, porque Israel tem esse sistema de defesa que ajuda a impedir que os mísseis atinjam casas e acertem alvos de Israel. Até porque os mísseis da Palestina não têm a menor precisão. Enquanto Israel é tudo teleguiado, Tomahawk, Petra, né, com precisão de centímetro, o da Palestina é buscar Petra. Ele joga e torce para cair. Bobear, ele dá a volta no mundo e cai de novo na Palestina. A sorte é que tem o Domo de Ferro Israel e consegue se defender. Então, de certa maneira, a opinião pública acaba criticando ainda mais Israel porque o número realmente é desproporcional. Pô. Você pega o número de mortos lá da Palestina, já ultrapassou 1.000. E Israel estava em 40 e poucos, a última vez que eu vi. Sendo que a grande maioria dos mortos de Israel são militares. Se teve 3 civis mortos, foram muitos, né? Não lembro agora, mas foi mais ou menos esse número. A grande novidade dessa guerra são os túneis que os palestinos construíram e que têm surpreendido o lado de Israel, porque eles aparecem no território de Israel do outro lado e atacam os militares israelenses, né? Deixa eu mostrar aqui no slide. Aqui aí, ó, em 20 dias de conflito, 1.000 palestinos, a maioria civis, mortos, né? Esse número já está passando. Hoje foram 100 e poucos, cada vez maior. Esse é o Iron Dome. Esse é o Domo de Ferro. E vindo para cá, acabei de ouvir a notícia que hackers chineses roubaram as informações de Israel e estão querendo construir um Domo de Ferro também, que é uma tecnologia desenvolvida por Israel e pelos Estados Unidos, mas que hackers chineses levaram a informação. É hacker também cracker, né? Acho que cracker é o correto. Cracker é quando você é do mal, né? Assim, é um negócio desse. Eu já ouvi essa história, não sei se é exatamente isso, que eu sou leigo de internet, mas acho que é um cracker, a palavra certa. O tempo está acabando, vou voltar para as imagens aqui, imagens rapidamente do Oriente Médio. Aí, galera, olha só, isso é a proposta original da ONU. Olha a partilha da ONU. A ONU propôs criar o Estado Árabe, que é esse marrom claro, né? E esse marrom escuro Israel. Você vê que desde a origem, a proposta é complicada porque não é território dividido de forma contínua, né? É em bolsões. E aí os árabes não aceitaram a divisão, Israel aceitou, foi criado Israel, a Palestina não. Agora, um episódio recente que tem muito a ver com a crise entre eles atual, não é só a morte dos adolescentes, porque houve a morte dos adolescentes e foi o estopim da guerra.
Mas Israel não admitiu que em abril desse ano, o Fatah e o Hamas, que estavam rompidos, voltassem a se entender e formassem um governo de coalizão. Até porque Israel não admite que o Hamas seja um partido. Considera o Hamas um grupo terrorista. Então, o fato do Hamas e do Fatah terem se entendido e formado um governo de coalizão que pretendem realizar uma eleição até o final do ano, isso deixou Israel numa situação complicada. Israel não admitiu. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reclamou dessa unidade. Talvez o conflito atual de tantas mortes tenha origem nesse governo de coalizão formado em abril. Mais do que nas próprias mortes dos meninos, dos adolescentes que ocorreram depois disso. Eu vou dar um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouco com mais ainda desse assunto. Não vou deixar de falar ainda não. Tem um finalzinho para completar ainda. Até daqui a pouquinho, galera.